Palestra de Joel Goldsmith, Alcançando aquela mente. Parte 2, tape 434B. Traduzida por Rosilda Rocha em 19 de dezembro de 2019. Boa noite. O poder espiritual não é um poder que pode ser usado. O poder espiritual somente está em ação quando o indivíduo não está tentando usá-lo. Em outras palavras, e isso é um exemplo, se lhe pedirem ajuda espiritual para alguém que esteja precisando ser ajudado fisicamente, mentalmente, moralmente ou financeiramente, a única possibilidade de obter sucesso é evitar usar o poder espiritual. Só poderá ajudá-lo na proporção de sua habilidade de ficar sereno, fisicamente e mentalmente, e deixar o poder espiritual fluir através de você. No momento em que tenta curar alguém espiritualmente, você colocou uma barreira que vai impedir o seu sucesso. No momento em que tenta exercer uma influência espiritual, você está estéril, pois está no eu pessoal, e o mesmo não tem poder algum. O poder espiritual opera dessa forma. Veja o mestre de pé no meio de uma multidão. E ele não poderia saber quem estava em torno dele. E uma mulher passa pelo meio da multidão, toca a barra de seu robe e é curada. Ele fez qualquer tentativa consciente para curá-la? Não. Não podia porque não sabia que ela estava ali. E se pudesse vê-la, também não saberia se estava ou não doente. Ele estava simplesmente ali, parado, sendo ele mesmo. Em outras palavras, estava habitando na consciência de que eu, por mim mesmo, não sou coisa alguma. O Pai dentro de mim é tudo. Então, deixe o Pai realizar da forma dele e de acordo com a vontade dele, mas não tente canalizar a vontade do Pai. Não tente dizer que o Espírito do Senhor está em Sr. Jones e eu vou tentar usá-lo, vamos usá-lo em nosso benefício. Não, não. Em lugar algum, o mestre tentou usar o poder espiritual. Ele disse: o que te impede? Levanta, toma tua cama e anda. Nenhuma tentativa de usar o poder espiritual. Ele simplesmente estava dizendo que não havia poder algum que pudesse impedir aquele homem de estar bem. Quando disse para o homem cego, abra seus olhos, não estava usando qualquer poder espiritual. Estava simplesmente dizendo que não havia poder algum na matéria, que o poder material não era poder. Não tinha poder algum. Vai descobrir, através de sua própria experiência, que quanto mais tenta usar o poder espiritual, menos realiza. Porque tudo o que está tentando usar é o poder da mente. E esse poder não é espiritual. Quando desenvolve a habilidade de ficar sereno e saber que eu sou Deus, não que eu, Joe, sou Deus,
mas o eu no centro do meu ser. E então fica muito sereno e deixa Deus ser Deus. Então, vai descobrir que o poder espiritual faz milagres por você, seus pacientes e estudantes. Você não faz nada. Você precisa simplesmente ficar sereno para permitir que isso aconteça. Em nosso trabalho, o método de ensino é através de ambos, da meditação e da prática da letra da verdade. A letra da verdade não cura e nunca se torna poder espiritual, porém, pode desenvolver o poder espiritual dentro de você. E agora, vamos ver o que acontece quando desenvolve o poder espiritual. Porque se lembre que esse é o nosso propósito. Vamos supor que tenhamos um pouco de entendimento através do estudo dessa passagem bíblica. Nenhuma arma formada contra ti prosperará. Ficaria surpreso em ver o poder que isso tem para desenvolver o poder espiritual dentro de você se a praticar. Nenhuma arma que é formada contra você prosperará. Agora, se lesse isso literalmente com a sua mente, e é isso que tem sido feito, e essa é a razão pela qual essa passagem não tem funcionado, mas com a sua mente você acreditaria que existe uma arma letal, uma arma mortal que poderia prosperar, exceto se algum Deus, de alguma forma, o livrasse da mesma. Isso é o que essa passagem indicaria através da mente. Tem um inimigo. Existe uma arma atômica e é mortal e sei o que pode me fazer. Porém, felizmente, Deus diz que nenhuma arma formada contra mim prosperará. E, portanto, estou agora imune e essa arma não pode me causar mal. E a bomba cai e lhe faz mal. Por quê? Porque você não conhece a verdade que o faz livre. Quando alcançar mesmo uma pequena medida, um pequeno grão de compreensão espiritual, saberá que o significado disso é que nenhuma arma mortal tem poder contra você, porque você é vida e vida é Deus. Você é eterno e imortal e Deus nunca fez coisa alguma para destruir sua própria imortalidade ou eternidade. Saberá que não é uma pessoa especial e favorita, que agora será salva por Deus de um inimigo mortal, mas compreenderá que não existem armas mortais com poder. Como pôde Daniel dar as costas para os leões no covil? Por quê? Não porque pensou que Deus viria protegê-lo contra os leões, mas porque, através do discernimento espiritual, reconheceu que os leões foram criados por Deus. Não são selvagens como imaginamos. São vida de Deus também, como a própria vida de Daniel. E de acordo com a história, eles nunca o perturbaram. Não pareciam sequer notar que Daniel estava na jaula. Agora, se olharmos para a vida
através de nossos olhos, temos germes mortais. Temos um calendário que é ainda mais mortal. Basta olhar como os anos passam rápido e, após os 60, a cada dia você caminha para a extinção. Uma porção de gente sequer alcança isso. Que arma mortal é o calendário? E existe uma porção de outras, balas e bombas e muitas outras coisas que poderíamos citar. E cada uma delas é uma arma mortal. Um automóvel na estrada pode ser uma arma mortal. Cada uma dessas coisas é uma arma mortal. E ainda assim, a Bíblia diz: nenhuma arma formada contra ti prosperará. Agora, tomando isso do ponto de vista espiritual, e não faça como um ministro que disse no ano passado, quando estávamos na Califórnia, e havia muita gente com gripe. E por isso não estavam indo à congregação. E esse ministro disse: como podem ser tão tolos? Isso não pode me atingir. E no dia seguinte, ele não estava na plataforma. Ele disse: isso não pode me atingir. E sua própria crença de que existia isso, que não podia atingi-lo, fez com que fosse atingido. Pensou que havia um germe mortal e somente porque tinha um diploma de ministro estava protegido e o germe não poderia atingi-lo. Seu diploma não pôde salvá-lo, seu hobby não pôde salvá-lo, seu colete à prova de balas não pôde salvá-lo. Entretanto, compreender que você é vida eterna, que Deus é sua vida e que, portanto, você é imortal, espiritual, que no inteiro reino de Deus não existem armas mortais, quer sejam físicas, mentais ou de qualquer outra forma. É isso que você precisa realizar. Precisa realizar que não existem poderes separados de Deus. Nem mesmo a mente do homem que aceita dos poderes é um poder nela mesma. Porém, essa mente do homem é uma arma mortal quando acreditamos que existe um homem que tem uma mente na mente do homem tem o poder do mal. Se Deus não fez o mal, não existe o mal. Ele só existe quando você acredita nele e lhe dá poder. Precisa apenas ser capaz de pegar essa passagem das Escrituras e viver com ela. E não pense nem por um momento que por me ouvir dizer essa passagem, ou mesmo por interpretá-la corretamente, e lhe dizer que somente isso constitui sua segurança, sua proteção, você a terá. Não, não. Você estaria colocando sua segurança e sua proteção em algo fora de você, ou seja, naquilo que eu disse. Não. Sua segurança e proteção residem em sua percepção consciente, em seu discernimento espiritual de que não existe arma alguma que possa ser mortal, porque não é de Deus. Não foi criada por Deus. Então, desenvolva a habilidade de colocar essa mensagem na prática, de meditar e ponderar sobre a mesma, até que chegue à realização dentro de si mesmo. Antes eu era cego,
mas agora posso ver. Enquanto antes podia concordar intelectualmente que era assim, agora tenho a percepção interior, o sentimento de que é assim. Então, descobrirá que é literalmente verdade que não existe arma alguma que possa ser formada, que tenha poder, porque existe tão somente um poder, e esse é a vida imortal, a qual você já é, a verdade divina que você já é. Não existe uma vida para você alcançar. Não existe uma verdade para você alcançar. Precisa alcançar o reconhecimento da verdade, o conhecimento da verdade, de que você é a verdade, você é vida eterna, você é o pão, você é o pão da vida, você é a carne, você é o vinho. E assim surge a realização de que a natureza infinita de Deus torna impossível existir uma arma que seja realmente mortal. Então, você enfrenta a bomba, enfrenta a bala, o leão, o clima, o tempo e diz para si mesmo: eu tenho temido tudo isso. Eu tenho temido, mas agora sei que existe somente tudo isso. Existe somente como uma crença em dois poderes, uma crença mortal em dois poderes. A única existência que essa crença tem é na mente humana e não pode fazer coisa alguma contra ninguém. Somente pode destruir aqueles que aceitam essa crença em dois poderes. Sim, essa crença destrói o indivíduo que insiste em acreditar que existe isso ou aquilo. Então, ele mesmo formou essa arma, que é a crença em sua própria mente, a crença no mal. Todavia, quando através da prática desse princípio, através da prática dessa passagem bíblica, aceita como verdade, nenhuma arma que é formada contra você prosperará. Aceitando essa verdade de que arma alguma, humana, material, mental, física, moral, financeira, arma alguma que é formada contra você pode prosperar, porque sabe que Deus nunca fez uma arma mortal. O que te impede? Não existe outro poder algum, mas somente o poder de Deus. Essa é a razão pela qual a prática do mal através da mente, quer seja individualmente ou coletivamente, ou através das crenças universais, não tem poder algum, exceto contra aquele que o pratica. O praticante do mal aceitou a crença em dois poderes e no momento em que a aceita, se torna vítima de suas próprias crenças. E você também pode ser ferido se concordar que existem dois poderes e começar a se esconder por trás de uma parede ou de uma afirmação da verdade. Entretanto, no momento em que conhece a verdade e reconhece: eu sou vida eterna. E se pergunta: que condição pode destruir a imortalidade da vida? E quem criou um poder destrutivo contra a vida de Deus? Então, não tem mais uma crença em dois poderes. Entretanto, o praticante do mal tem essa crença. E quando lhe envia esse mal,
e o mesmo esbarra em seu entendimento da verdade de que só existe um poder, ele age como um bumerangue e retorna para quem o enviou. Assim, aqueles que aceitam a crença em dois poderes vão ser atingidos por suas próprias crenças. E isso tem acontecido muitas e muitas vezes na história. A ideia de que existe um só poder nunca foi amplamente aceita e, portanto, todo mundo ainda quer se esconder atrás de um grande poder. E isso simplesmente confirma a aceitação de dois poderes. E essa é a razão por que são atingidos. Enquanto puder acreditar que existem dois poderes, você pode ser vítima dessa crença. Enquanto alguns indivíduos, ou um grupo, ou a crença universal puder lhe passar essa crença em dois poderes, de alguma forma você pode ser atingido. Porém, se nessa era ainda houver um indivíduo tentando fazer o mal, observe o que lhe acontece no momento em que você perceber que Deus é sua vida. Agora, tente destruir a vida que é Deus. Ou tente me mostrar um poder capaz de destruir essa vida. Meu querido, como pode tentar destruir a vida que é Deus? Ou tentar me mostrar um poder que não seja o poder de Deus? Compreende isso? Mas se acredita que existe um poder do mal e que sua compreensão da verdade vai protegê-lo desse mal, você está perdido. Se acreditar que tem um Deus que vai lhe livrar de algum mal, você está perdido. Você aceitou dois poderes. Nesse trabalho, você precisa ser puro, absolutamente puro. E por pureza, quero dizer absolutamente consciente, 100% consciente de que Deus é o único poder que existe. Não existe outro poder. Onipotência significa que todo poder é espiritual. E se onipotência é espiritual, nem o poder material, nem o poder mental podem ser poder. No momento em que percebe essa verdade, não apenas previne que a crença do indivíduo, do grupo ou a crença universal funcione em sua experiência. Você começa a destruí-la para o mundo inteiro, porque um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. É por essa razão que onde existem grupos, como nossos grupos em todo o mundo, se houver no meio deles um professor, um líder espiritual para guiar a meditação e para fazer o trabalho espiritual, todo esse grupo, o trabalho desse grupo dissolverá em alguma medida as discórdias e desarmonias da vida humana diária. Assim, quando 2 ou 3 alcançam alguma medida de realização da verdade, começam a trazer imunidade para o grupo inteiro e então para a família, para os vizinhos e no longo prazo, quem sabe aonde isso irá terminar. Porque é verdade que um com Deus é maioria e que aonde 2 ou mais estão reunidos, o Cristo ali está. O Cristo está no meio deles. Como também é verdade que 10 homens justos podem salvar uma cidade inteira.
um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos que possa trabalhar até mesmo apenas com essa passagem. Nenhuma arma que é formada contra ti tem poder. E se essas pessoas puderem descansar nessa mensagem, descansar nessa palavra, eliminaria a mente carnal ou mente mortal para o grupo inteiro e suas famílias, e eventualmente para toda a vizinhança e comunidades inteiras. Você vê, trabalhar com uma passagem como essa desenvolve essa mente de Buda, a mente de Cristo, porque a mente que estava em Jesus Cristo sabe que não existe poder físico ou mental. O único poder que existe é o poder de Deus, que é espiritual. Somente um indivíduo com essa convicção tem alguma medida da mente de Cristo. E mesmo uma pequena medida pode realizar maravilhas. Um pequeno grão dessa consciência pode realmente realizar maravilhas. É a mesma coisa se tomar a palavra onipresença. No momento em que um indivíduo trabalha com a palavra onipresença, isso não significa apenas que onde eu estou, Deus está. Onipresença significa toda presença. Então, deve significar que onde você está, Deus está. Agora, para um indivíduo que está firmado na verdade da onipresença, significando que onde eu estou, Deus está. Onde você está, Deus está. Deus está onde ela está, onde ele está. Esse único indivíduo se torna uma lei sobre esse grupo inteiro. E então, quando descobre um pouco de cura disso ou daquilo e alcança finalmente o despertar espiritual, é porque alguém está lhe segurando nessa verdade da onipresença. Então, à medida em que começa a trabalhar com a onipresença, a primeira coisa que descobre é que está incluindo sua família, seu negócio, sua arte, sua profissão, sua companhia. Eventualmente, você se torna um verdadeiro cristão e compreende que isso é verdade também sobre seus inimigos. Onipresença tem a ver com seus inimigos também. O lugar onde eles estão é Terra Santa. Mas você não vê que na luz de sua compreensão da onipresença, até mesmo o demônio poderia ser curado? Pense sobre isso. Muito obrigado.